todas as vezes que você lembra dela, é como se fosse algo cortando você, furando você, incomodando, porque eu tenho algumas. Tem algumas palavras que liberaram sobre a minha vida, irmãos, que até hoje, quando eu me lembro, é capaz de ficar sem comer e sem dormir. De tão envenenadas que estavam. Sim ou não? Sim. Alguém se lembra de uma atitude que fizeram com você, sem usar palavras, que, sabe, destruiu a tua vida, e na verdade, todas as vezes que você se lembra ainda dói? Sim ou não, irmão? Sim. Ou será se foi só eu que recebi palavras, sabe, torpes? Por que a gente lembra delas? Já parou para pensar? Ultimamente o Espírito Santo está me fazendo pensar, irmão, sobre algumas coisas que eu fiquei anos e anos sem perceber. Por que, irmãos, está cravadas ainda em nós? Como dados inflamados e setas malignas no diabo. Você sabe o que é um dado inflamado maligno, irmãos? Abre parênteses. Nas guerras travadas, irmãos, pelo velho mundo, eles não tinham armas tão novas e tão evoluídas, irmãos. A história diz que quando o exército estava acampado, descansando, o outro exército inimigo, irmãos, mandava soldados com dados inflamados, ou seja, dados que na ponta dos quais tinha veneno. E quando o exército inimigo estava descansando no arraial ou em certos lugares, os soldados inimigos, irmãos, pegavam dados com veneno, chamados de dados inflamados, e com uns canudos de madeira, armas feitas, irmãos, mas com dados inflamados. E a história diz que quando os soldados estavam dormindo, os soldados inimigos lançavam pequenos dados nos corpos, ou seja, no corpo do indivíduo. E aquele dado era quase que invisível aos olhos humanos, mas possuía veneno. E o soldado começava a ficar doente, começava a ficar fraco, sem sequer saber o que lhe tinha acontecido. Isto é um dado inflamado. O apóstolo Paulo, quando fala, irmãos, que o inimigo nos lança dados inflamados, que nós possamos nos proteger dos dados inflamados do maligno, ele não fala, irmãos, sabe, teoricamente, de maneira física, ele fala espiritual. E os dados inflamados que o maligno tem lançado em nós, quando estamos desprotegidos, irmãos, tem nos deixado enfermos, tristes, desanimados, que são em forma de palavras e atitudes, entre parênteses, daqueles que são os nossos adversários e nós não sabemos, e às vezes nem eles. Muitas vezes, irmãos, quando eu estou em um estado de ira, de raiva, eu lanço uma palavra para com meu irmão, filho, esposa, ou obreiro, ou ovelha da igreja, que machuca, dói. É por isso, irmãos, que a gente precisa estar em uma condição espiritual muito elevada, muito consciente espiritualmente, para que possamos fazer uso, irmãos, da sua palavra, usar o microfone de maneira certa, edificadora. Eu tenho me perguntado para Deus se muitas igrejas são bênção ou são para maldição do reino de Deus. Por quê? Porque, felizmente, muitas igrejas estão sendo abertas e o evangelho está sendo pregado, mas, infelizmente, às vezes, de maneira errada. Muitas igrejas são abertas, irmãos, e, infelizmente, alguns irmãos são levantados como ministros e ministras de Deus, mas sem estarem preparados para exercer a sua função.
para pregar o Evangelho, irmãos, para nos ensinar. Porque no grosso, irmãos, no Evangelho simples do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai pregar dizendo que um cego guiando outro cego, ambos cairão em um buraco. Escute muito, isso é muito forte. Quando eu não conheço um caminho, irmãos, de maneira minuciosa, eu não consigo auxiliar alguém, irmãos, com precisão. Hoje eu quero que você e eu cresça no conhecimento. Aleluia. Do partir do pão. Eu vou de novo. Quando nós não conhecemos o caminho, irmãos, de maneira clara, minuciosa, nós não também, irmãos, conseguimos guiar alguém por este caminho sem que ele possa, irmãos, se acidentar, cair em buraco, pisar em espinhos. Não entendeu? Vamos trazer aqui biblicamente. É a pessoa que manda você amar, mas ela não sabe o que é amor. Aleluia. A pessoa que manda você se santificar, mas ela não tem conhecimento total do que significa santidade. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Pessoa que diz que você tem que perdoar, mas ela não consegue perdoar alguém ainda. É um caminho que ela, irmãos, ouviu falar, mas ela não passou ainda por ele. Pessoas que pregam dizendo que você tem que ser manso, mas ela não é mansa, ela não conhece o caminho da mansidão. Jesus prega, irmãos, o evangelho tão simples, tão rasgado, irmãos. Quando eu falo rasgado, é aberto, aonde todos têm, irmãos, acesso para entender. Jesus, quando prega, dizendo: olha, você não pode ajudar a tirar um cisco do olho do teu irmão se no teu estiver uma trave. É algo tão simples, irmãos, porque depois ele vai chamar de hipócritas, e a gente não tem noção que é a palavra hipócrita. Para nós, irmãos, na linguagem portuguesa, é meio que você está xingando alguém. Hipócrita parece que é uma expressão maligna, e não é. Na antiguidade, irmãos, quando alguém interpretava outro papel, quando alguém representava outro papel que não era o dele próprio, quando ele fingia ser outra pessoa, ele era rotulado como hipócrita. Hoje nós temos no Brasil e no mundo, não as novelas, não me veio a memória, me ajuda, os teatros. E os atores de teatro, eles fingem, irmãos, serem alguém que não, porque recebem um texto, um roteiro, glória a Deus, para interpretarem aquilo que eles não são. Mas porque serão pagos e porque fizeram disto a sua profissão, eles interpretam. Pastor, o senhor está pregando Bíblia? Estou. Porque o que temos de exemplo, irmãos, aí fora, são pessoas que estão interpretando um papel do qual elas não são. É só você abrir, irmãos, as redes sociais, que você vai perceber que as pessoas não mais, irmãos, colocam fotos suas assim como elas são. Aleluia. Você não conhece uma pessoa por perfil mais. Parece que é a pessoa, mas quando você encontra ela pessoalmente, não tem nada a ver mais com ela. Esses dias eu vi outro aplicativo criado, irmãos, que a pessoa fica linda, mas eu não sei como é o nome desse aplicativo. Dá assim, parece que o aplicativo parece um corpo, um rosto, um físico, um cabelo, e aí parece que se mistura com a sua
com a sua volta, e o aplicativo deixa a pessoa linda e maravilhosa, e a gente precisa olhar com muita atenção para perceber que é a pessoa, mas não é a pessoa. Na verdade não é a pessoa, mas é a pessoa. Só que o aplicativo oferece uma beleza que não é tua e que nunca vai ser, e aí você passa a desprezar a sua beleza, porque a Bíblia diz que para Deus você é belo, você é linda, você é princesa, você é príncipe do Senhor, e nós estamos largando, irmãos, aquilo que Deus nos deu para vivermos aquilo que não é nosso. Glória a Deus. Mas eu ainda tenho esperança que a geração, irmãos, que está se levantando na Maranata, pelo Brasil, não vai ser uma geração, irmãos, Nutella, não vai ser uma geração descartável, não vai ser uma geração, irmãos, que não tem jeito. Não, irmãos, eu tenho certeza que Deus está levantando homens e mulheres da igreja Maranata que vão andar com as suas pernas, que não vão se passar por outras pessoas, que não vão usar as armas de Saul, vai usar aquilo que Deus te deu. Por que eu estou pregando isso? Porque nós paramos de nos valorizar, paramos de nos amar, paramos de valorizar quem somos. Quem quer que seja que venha pregar outra coisa, não aceite. Por quê? Porque depois que você sair das redes sociais, você vai se deparar com o teu espelho e você vai perceber que a tua realidade não é a mesma. Aleluia. O anticristo já está entre nós, está tentando arrancar a tua identidade, a identidade que Deus te deu. Por que, pastor, o senhor está pregando isso? Porque nós esquecemos, diácono Dudu, que Deus não olha para a aparência, porque se Deus olhasse para a aparência, não tinha chamado Davi para constituir o rei, tinha chamado seus irmãos, tinha chamado Eliabe, porque era grande e belo. Mas ainda hoje Deus não escolhe por aparência. Eu vou repetir de novo: se você está tentando ser escolhido por aparência, vai dar errado. Por quê? Porque Deus não olha para a aparência, muito menos, irmãos, para a tua roupa ou o lugar que você mora. Ele olha para o teu coração, e se o teu coração for bom, irmãos, todo o resto em você será luz. Deixa os fotos para lá, Iago. Me ajuda aqui nisso, no musical. Isso não precisa filmar, não vai tirar foto, não. Me ajuda aqui. Isso. Sura da canta, labaré da gaia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A igreja, irmãos, do Senhor, ela vai crescer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas, irmão Rosimeiro, o diabo está lutando para roubar, irmãos, este princípio nosso. Está tentando, já fez, já roubou estes princípios de muitos crentes. Está destruindo igrejas, porque hoje, irmãos, para nós é mais importante o som, é mais importante a cor da igreja, é mais importante o microfone, a banda, irmãos, é mais importante as poltronas, as cadeiras. Isso é importante, sim, mas a prioridade e a primazia é a nossa comunhão. Não podemos trocar nada, irmãos, não podemos aceitar nada se antes não tivermos comunhão. Jesus pregando, irmãos, no Sermão do Monte, ele vai dizer assim: se você está, é forte, muito forte, se você está oferecendo, ou vai oferecer, ou quer oferecer um sacrifício no altar, e quando você estiver
em direção ao altar do Senhor para oferecer um sacrifício, seja de louvor, seja em dinheiro, seja o sacrifício que for. Se você se lembrar, irmãos, que tem alguém que está em comunhão com você, e você perceber que você foi o causador desta incomunhão, não ofereça, porque o Senhor não receberá. Isso é um princípio para a igreja crescer. Ontem eu nervoso, mano, sou eu aqui em cima, aí embaixo. Tu vai ver, vamos contar esse testemunho aqui, tu vai ver que eu sou eu mesmo aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo em casa. Eu quando saio para outras igrejas, eu fico ansioso, porque eu não gosto de chegar às vezes fora do horário, eu gosto de... Às vezes eu me preocupo, como eu sou muito detalhista. A gente saindo de casa ontem, irmão, saindo atrasado para chegar na igreja, daqui da igreja, ir para a saída com os jovens. E eu, vamos, e comecei a acelerar em casa, todo mundo entrando dentro do carro. Eu ia abrir o portão automático e o Iago esqueceu que a gente abre o portão automático. Ele foi lá e abriu a portinha pequena do portão, menorzinho. Ele abriu a portinha, eu abri o automático, travou a porta pequena no chão, o portão não subia. Irmão, eu fiquei, saí dentro do carro e falei, mas você não sabia, Iago? Caramba, Iago, você não sabia? Não, eu fui grosso com ele. Eu não sabia, tá cabelo branco de saber que... Não, eu não xinguei o Iago com palavras, eu fui grosso com ele, sem necessidade. Aí Vanessa, precisava, pastor Brian, precisava. Beleza. Chego lá no culto espiritual. Fiquei lá. O pastor me chamou para a tribuna, sentei, fiquei lá de boa. Tranquilo. Culto terminando, irmãos. Começou aquele mover, aquela coisa gostosa, banda ao vivo, e o povo glorificando, falando em mistério. Quando eu me levantei, comecei a me alegrar, o Espírito Santo assim, antes, peça perdão para o Senhor. Glória a Deus. E aí eu recebo a tua adoração. Tudo desse jeito. Eu falei, tá, eu posso esperar acabar o culto? Porque eu era na cara, né, assim. Espírito Santo pode, né? A primeira pessoa que você vai abraçar e pedir perdão é o seu filho. Pergunta pra ele se não pediu. Aleluia. Roda ele depois do culto. Glória a Deus. Porque eu não posso ensinar, irmãos, a você a sacrificar se eu próprio não consigo sacrificar o Senhor. Vamos melhorar, vamos melhorar a nossa adoração. Vamos melhorar como crente, irmãos, porque isto vai fazer uma diferença. Quando você estiver caminhando na fornalha, Papai do céu não vai deixar a fornalha queimar você. Eu vou repetir, quando alguém te jogar na fornalha, Papai do céu não vai deixar a fornalha queimar você. Quando alguém jogar você na cova dos leões, os leões não sentirão cheiro de carne, de pecado, mas sentirão cheiro do Espírito Santo que está em você, por causa da tua obediência ao Senhor. Cresça na comunhão e no partir do pão. Glória a Deus. É do jeito que o Senhor quer. Que eu estou tentando entrar no texto, mas o Espírito Santo está dizendo: alonga mais a tua introdução. E aí o Espírito Santo de Deus está me dizendo, eu não posso desprezá-lo, está me dizendo, quando o Espírito Santo está dizendo, quando Jesus morreu na cruz do Calvário,
ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos seus discípulos que estavam trancados. Qual foi a primeira palavra que Jesus pregou depois que ele ressuscitou? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Não dá para ajudar alguém se não estivermos em paz. Ensinaremos o quê? O que ensinaremos? Os seus discípulos estavam com medo, com raiva, tristes, amargurados, destruídos. Jesus chega e ele vai dizer: paz seja convosco. A Bíblia diz que ele faz receber o Espírito Santo. Fica aqui, levanta a tua mão, eu quero profetizar. Recebei o Espírito Santo de Deus. Recebei o Espírito Santo de Deus. Recebei a paz que excede todo entendimento. Se alguém entrou aqui atribulado, eu profetizo em nome de Jesus: receba a paz do Senhor em teu coração. Se você entrou nesse lugar triste, amargurado, por conta de um problema e de uma dificuldade, eu quero profetizar em nome de Jesus: receba a paz no teu coração, receba a alegria do Espírito Santo, receba renovo do Espírito Santo, receba o amor de Deus nesse lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Pode dizer aleluia. Você pode dar glória, pode fazer algo nessa noite para Deus. Você pode dar uma salva de palmas, você pode levantar a mão e dizer: glória, glória, glória a Ele. Jesus está dizendo: estejam em paz, estejam em paz. É muita gente pregando o Evangelho, mas brigado com o irmão. É muito pastor pregando a verdade, mas sem comunhão com o Filho. É muito pregador pregando santidade, mas não vivendo ela. Eu profetizo em nome de Jesus. Agora natas para o Brasil. Até o término deste ano viverá milagres, prodígios, acontecerá curas espirituais nesse lugar, batismo com o Espírito Santo. Esta igreja vai ser renovada pela sua palavra. Depois que Jesus, irmãos, entra naquele cenáculo onde as portas estavam trancadas, ele vai dizer: paz seja convosco. Ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. O que está faltando, irmãos, em nossas vidas para que sejamos benignos é o Espírito Santo de Deus, que nós desprezamos todo dia. Ou vai dizer que você às vezes não lembra de orar, e na tua mente você pensa: vou orar meia hora, e não consegue orar 10 minutos. Então você não promete para o Espírito Santo que amanhã você vai se tornar um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher de princípios, de mais caráter, mais santa ou mais santo. Por que não conseguimos? Porque deixamos o Espírito Santo por muito pouco. Temos abandonado a presença do Espírito Santo por coisas fúteis. As redes sociais e plataformas digitais têm destruído, sucumbido o nosso tempo.
existe, irmãos. Parece que é uma corrente maligna que não conseguimos arrancá-la. Um smartphone fica acorrentado em mim todo dia, aonde eu entro, aonde eu saio. Eu não consigo ficar livre dele, irmãos, por meia hora durante o dia. O dia possui 24 horas. Por que é que eu não consigo, irmãos, ofertar ao meu Senhor 30 minutos por dia em 24 horas? Isto responde a minha e a tua pergunta. Por que a igreja do Senhor Jesus na terra não é mais tão poderosa como era 50 anos atrás? Porque o nosso maior amigo não é mais o Espírito Santo. Não adianta falar com a boca que ama Jesus e que ama o Espírito Santo, porque nós provamos para Deus que o amamos com atitudes. João capítulo 14, versículo 21. Jesus vai pregar: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, que é guardar, priorizar. Estes são os que me amam, condição. E se alguém ainda me amar, será amado por meu Pai. Aí Jesus vai dizer: e eu e o Pai se manifestaremos a Ele, cearemos com Ele. É mais ou menos assim: aonde pisar eu piso, aonde entrar eu entro, o que falar eu respaldo. Quem quiser derrubar tem que passar por cima de mim e do meu Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a colocar em prática essa palavra. Eu vou de novo no plural, irmãos. Quando eu digo nos ajuda, eu estou incluindo a minha pessoa, a minha esposa, os meus filhos. Eu tenho falado no meu quarto de oração: Senhor, eu quero viver milagres. Eu quero ver milagres na Maranata, seu Brasil, papai. Eu quero ver, Senhor, pessoas sendo curadas de câncer. Eu quero ver pessoas sendo restauradas na Maranata. Eu quero ver pessoas levantar de cadeira de rodas, porque a gente vê isso em outros ministérios e acha que é coisa de outro planeta. Não, talvez aconteceu lá porque o posicionamento deles era maior que o nosso, mas não é impossível, irmãos. Eu profetizo em nome de Jesus que antes que você parta deste mundo, você vai viver milagres em nome de Jesus. Eu profetizo: você vai colocar mãos sobre enfermos e eles serão curados. Você vai pregar a palavra de Deus em cárceres, em hospitais, em favelas, e a palavra de Deus, que é poderosa, vai respaldar você. Sentindo o que eu estou sentindo? Alguém também está cansado, como eu estou cansado desta vida morna que não acontece nada espiritualmente sobrenatural na minha vida? Deus está dizendo: se levanta hoje, acorda hoje, acorda hoje, se revolta hoje. Não sejais conformes do mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando vai ficar para domingo que vem, não tem jeito. Quando Jesus vai entrar naquele cenáculo, o que ele vai dizer é isso. Ele vai dizer assim: paz seja convosco. E quando ele sopra o Espírito Santo sobre eles, a palavra é ministrada, irmãos. A primeira, nota isso, a primeira palavra é ministrada, profética, que Jesus prega esta. Ele vai dizer assim: olha, a quem vocês perdoarem, a quem vocês perdoarem,
também Glória a Deus, aleluia, Jesus. vos perdoarão. Glória a Deus, aleluia, Deus. A quem vocês também perdoar, a vós também perdoarão. Fecha aspas. Aqui está o coração do Evangelho. O coração do Evangelho que pulsa é esse: perdoai-vos e serás perdoados. Amai-vos o vosso próximo como a si mesmo. Ponto. Aleluia, glória a Deus. Se você praticar esta palavra e este Evangelho, não mais você precisará nem se preocupar com o resto. Desculpe, não quero usar o resto, muito pobre essa palavra para se referir à Bíblia. Mas se você não conhecer mais, irmãos, as demais palavras bíblicas, e se apenas conhecer este mandamento e colocá-lo em prática, Deus respaldará você de uma tal maneira que inferno nenhum terá o poder de barrar a tua entrada na glória. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Nós falamos de Gálatas, projetar não, de Gálatas 6:2. Isso, me ajuda aqui, ó. Passarinho não pode ficar correndo aqui na frente, ó. Isso, ajuda aí, meu obreiro. Tá? Não só a Sara, irmão, viu? Não só a Sara, mas nenhuma que seja Pedro, Estevão, Iago. Amém? E outra coisa, ela veio aqui na frente, irmãos, foi profético. Por quê? Eu estava orando hoje à tarde. Orei, fechei a porta do quarto lá, fiquei orando lá em cima. Estourando, o Espírito Santo me disse assim: hoje. Quando você estiver pregando, lembra-te de convocar toda a igreja para investir no ministério infantil. O Espírito Santo diz assim: o ministério infantil da Maranata está abandonado. Vocês não podem levar as crianças do ministério para ficarem jogadas lá assistindo vídeos de YouTube, não. Elas são talvez tão mais importantes do que nós. O Espírito Santo me disse, me constrangeu. Por que vocês têm um culto organizado, uma palavra profética, para que sejamos edificados, abençoados, e elas estão lá atrás, sem nada para fazer, jogadas e abandonadas? Elas serão o nosso futuro profético. E eu quero te chamar, irmãos, para investir no ministério delas, com material bíblico, a gente colocar um monitorzinho também lá, com vídeos bíblicos, dar suporte às professoras lá que vão estar ministrando. A partir de hoje, eu vou estar investindo. Eu conto com você. Se você quiser investir, me procura aí a pastora Vanessa, a Yasmin, uma das meninas que estão lá dentro. Da maneira que somos ministrados aqui, elas devem também ser ministradas lá, da maneira delas. Está errado, está muito errado. Quem pode dizer amém? Amém. Fecha aspas. Sara veio aqui para frente, foi me lembrar. Gálatas 6:2, irmão, não precisa projetar, mas escute. Paulo está dizendo que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Carregar os fardos ou as cargas uns dos outros. Então a comunhão para Deus não é apenas partir um pão físico. Não é apenas ajudar alguém que está precisando de uma cesta básica, de um botijão de gás. Partir o pão é também levar as cargas uns dos outros. Quem se lembra de Jesus pregando: eu sou o pão da vida. Ele vai dizer: olha, eu me dou por vós, me doei por vocês, me entreguei, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único filho primogênito. Para quê? Para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Ele é o pão vivo. Quando você participa da Santa Ceia, você
corpo dele. Paulo, em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer: de sorte que haja em você o mesmo sentimento. Paulo está dizendo: nós que se denominamos cristãos, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Qual? Paulo escreve que, sendo em forma de Deus, não teve por orgulho ou usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Que triste, sim ou não? Parece triste. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória, tomou a forma de servo, se tornando um homem. Já leu João capítulo 13, irmãos, quando Jesus está nos últimos minutos e momentos com seus discípulos, a Bíblia diz que ele tira a sua capa, irmãos, pega uma toalha, coloca em volta da sua cintura, pega uma bacia de água e pega um escabelo, que era um banquinho da época, senta e manda que os seus discípulos se aproximem para que ele possa lavar os nossos pés. Aleluia. Pedro vai dizer: não, no meu você não toca. Por quê? Porque Pedro sabe que ele é o Messias, o enviado de Deus, o grande Yeshua HaMashiach, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É ele que cria todas as coisas. João vai dizer: ele é o verbo vivo que se fez carne, sem ele nada que existiria. Ele é o Todo-Poderoso, não há homem como ele, irmãos, mas ele se coloca na condição de servo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para quê? Para jogar sobre as suas costas, irmãos, o nosso fardo. Os nossos pecados estavam sobre ele. Pelas nossas iniquidades ele foi até a cruz. O castigo que estava em nós e era para nós estava sobre ele. Pelas suas pisaduras na cruz eu sou sarado. Aleluia. Isto não alegra mais a igreja. Não alegra mais. Mas quando o culto é voltado para o homem, o pregador está dizendo: Deus vai fazer, vai derrotar os teus inimigos, vai te dar casa, vai te dar carro, vai envergonhar as pessoas que tentaram destruir você, e começa a entregar revelações, irmãos, não cristocêntricas, mas humanocêntricas. Não sei nem se existe esse provérbio, mas entre aspas, deixa lá. Não, o culto do Senhor não é voltado para mim, para você, a glória é para Ele. Nós viemos para este lugar para adorá-lo, dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Se Ele não fez na minha e na tua hora, é porque a vontade é dele, o tempo é dele. Ele vai fazer na hora dele. Se você quiser esperar, você espere, irmãos, mas a hora é dele. Ele manda em todas as coisas. Se você ficar no lugar, irmãos, da bênção, no lugar da promessa, no lugar que Ele mandou você ficar, Ele vai entregar o que você precisa. Deus me ensinou a pregar. Deus está me ensinando a pregar devagar, para ter ideia, raciocinar o que é que a gente deve falar e profetizar. Há um grande risco de ficar pregando rapidamente para imitar pregadores pentecostais. Eu preciso entender biblicamente, discernir, esmiuçar o que é que eu estou pregando para você, porque não falo no meu nome, mas no nome do Todo-Poderoso. E se é Bíblia que estou pregando, Deus vai respaldar. Não entendi para se céu ou terra, mas aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, o que eu preciso é que
que Deus possa arrancar o meu filho que está nesse momento nas drogas, na prostituição. Deus está dizendo: adora, faz a tua parte, que eu trabalho por você. A igreja poderosa é essa, que tem comunhão uns com os outros. Aleluia. Carrega o fardo uns dos outros. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Paulo está dizendo: aqueles que são mais fortes, eles espirituais, ajudai-vos os mais fracos espirituais. Você conhece alguém que é fraco espiritualmente? Que não está aqui porque é fraco espiritualmente ainda? Então vamos parar de criticar, vamos orar por ele. Verdade. Tem alguém que você conhece, irmãos, que você já o ouviu pregando, o adorando e não está mais, está talvez aí com um cigarro de maconha na boca, e você parou de acreditar? Você